Tá bom? Tá bom. Eu passo ele no ótimo. PDF e ponho no grupo. Aí Tá a bom, senhora- professor. Aí a senhora fica com ele, tá? Tá bom. Pessoal, como a gente vai fazer comprimido para verme, a gente tem uma ideia muito vaga sobre verme, então eu resolvi, por conta própria, nem o Senar sabe disso, acrescentar esse conhecimento para vocês. Como eu disse para vocês já, mas a gente tem que repetir para consolidar, nós somos um universo, cada um de nós somos um universo povoado por seres que andam junto com a gente, que são bactérias, que são fungos, que são os vírus e alguns vermes. A maioria deles, eu posso dizer que 99% deles são bons. Mas existem uns que a gente chama de parasita. O que é parasita? Pessoal, parasita, por definição, é todo aquele ser que vive às custas do outro e prejudica. Se você viver às custas do outro e não prejudicar, não é parasita. Tá? Quando prejudica, a ele se torna um ser indesejado no nosso corpo. Nós temos uma quantidade muito grande de bactérias no nosso corpo que nos protege. A gente fala flora de defesa. Antigamente, quando falava, fazia exame de secreção vaginal, né, o preventivo, vinha sempre escrito flora de defesa. Hoje não vem mais, tá? Hoje vem outros nomes. Nós vamos falar só um pouquinho dessas parasitoses, só um pedaço, tem um mosquitinho que está me perturbando. Nós vamos falar só um pouquinho dessas parasitoses, que são os vermes que moram no nosso corpo e que nos prejudicam. E só um pouquinho deles, porque tem muitos. Então, ó, os parasitas que vivem no nosso intestino, eles têm parasitas que são microscópicos, não dá para ver. Só através do Tem microscópio. parasitas que são vermes que a gente enxerga, e desde o tamanho do bichinho da goiaba lá, da goiaba, até um bicho lá de 7, 8, 9, 10, até de 15 metros. Então vamos lá. Nós temos aqui os protozoários que são microscópicos, nós temos dois famosos aqui que são a giardia e as ametas. Depois os bichinhos que são... Mas que bichinhos? Vem falando mal dos bichinhos. Parasita. São os metazoários que são, tem corpo cilíndrico que nem mal. minhoca, Quem que corpo tá ali? redondinho. E os platelmintes que são que nem fita. É ela mesma, é que eu estou enxergando mal. Então eu vou falar de cada um deles bem rapidamente, só para vocês terem ideia de como que eles agem no nosso organismo. O primeiro deles é a giardia. Ela parece uma raquete de ping-pong, com dois olhinhos. Isso aqui não é olho, isso é núcleo lá dentro. É microscópico, não dá para ver. Ela mora no nosso intestino, ela gruda nas paredes do intestino, porque o alimento, quando cai no estômago, vai para o intestino, lá no intestino ele é absorvido. Ela impede a absorção desses nutrientes. E, por vezes, quando a infestação é bastante grande, dá diarreia. Não dá para ver no microscópio esse bichinho aqui, ele não aparece. Olha como ele se multiplica, ó, e reproduz. Ele se reparte em dois, os 2 em 4, os 4 em 8, 8 em 16, 16 em 32, 64, e vai daí para frente. Tá? Ele vai se multiplicando dentro do intestino, desse jeito. Quando ele resolve que ele quer sair para povoar outras terras ou os outros intestinos, ele vira um negocinho desse aqui, ó, perde esses cabelinhos que a gente chama de flagelo e sai nas fezes. Essas fezes, elas caem
ou no solo, quando a gente não usa banheiro, ou cai na água, quando vai do esgoto, o esgoto vai para a água, ou quando tem um poço próximo da poço de água cisterna, perto do banheiro, né? Um lugar de fazenda, poço morto, que a gente utiliza a água lá sem tratamento, e acaba chegando nos alimentos e na água. E a gente bebe ou come esse bichinho. Aí ele vai vir aqui, vai chegar no intestino e vai começar tudo de novo. Tá? Esses nossos comprimidinhos que nós vamos fazer hoje servem para matar esse bicho. É verdade que tem a lua, professor? Fase de lua, é isso que eu A ia lua, perguntar. é verdade que tem esse negócio de lua? A questão de lua, ela não é comprovada cientificamente, mas existe uma dúvida no ar. Tem que ser, não posso falar o que não é comprovado cientificamente. Apesar de a gente obedecer para podar a planta, que esses negócios tudo, não está comprovado. Qualquer lugar, não existe nada de teoria que comprove que a lua interfere, mas sem ser professor, acho que sim. Posso fazer outra pergunta? Não, professor, porque na fase essa limpeza hepática a gente faz na fase da lua. E dá certo, dá resultado. Tá. Tira os parasitas, Mas morre eu não esses posso bichos. falar nada pra Sobre vocês isso não, né? que não é comprovado cientificamente. Então vai falar que eu estou inventando coisa. É. Tá? Qualquer coisa que a simpatia, crendice, o povo fala, a gente não pode passar para vocês. Aquela giardia, ela caminha batendo aqueles cabelinhos lá, aqueles flagelos, ela vai nadando, tá? Aí nós vamos falar de um que é essa ameba. A ameba, ela não tem forma, tá? Tá beleza? Aquela anda assim, ela vai como se fosse um extraterrestre, ela vai se espichando aqui, se espichando de lá. Mas é de uma célula só, é microscópica, tem muitos tipos de ameba, quem já viu falar de ameba coli, ela mora no nosso intestino. E não sai. Mas ela só come o que a gente não precisa mais. Então ela não nos prejudica, então ela não é parasita. Existem alguns médicos que não tratam quando aparece no exame de fezes. Deixa aí. Não vai fazer nada, a não ser que esteja muito infestado. Quem determina isso é o laboratório quando faz exame. Mas existe uma delas que é a entameba histolítica, tem um nome aqui. Mas a entameba histolítica dá o que a gente chama de cólica amebiana. É uma cólica de lascar. Tá? É de lascar mesmo. Então ela é prejudicial, mas é parecida com o movimento que a giardia faz. Ela faz um cistozinho quando ela quer ir embora. O cisto cai na comida, na água, na mão, né? Você cumprimenta a pessoa foi no banheiro, não lavou a mão, leva, aí você pega um pão, não lava a mão, come, você vai comer, o cisto vai pro intestino e começa tudo de novo. Esses são os microscópicos, tá? Nós vamos olhar agora Vocês já viram falar de lombriga, né? Para quem tem cachorro, que alguém vem fazendo, pessoas que já veio do interior aí, porco tem muito isso. Quando você dá veneno de verme, parece esses bichinhos desse jeito aqui. Não é o nosso, mas é parecido, é da mesma família. Então esse aqui tem desse tamanhozinho assim, ó, 8, 10 a 15 centímetros. É um minhocão. Esse minhocão não é igual aos outros lá que se separavam e se multiplicavam por si. Tem um macho, esse é o macho, e tem a fêmea. A fêmea normalmente é maior do que o macho tem essa caudinha enroladinha. Eles cruzam
Forma casal lá, cruza, ela bota ovo dentro do intestino, aí ó, cocôzinho atrás da moita. Você sabe onde é que fica atrás da moita? Toda vez que eu fui atrás da moita, do outro lado era atrás da moita, então não dava para saber, né? Mas aqui era atrás da moita. O sujeito foi lá, não teve a higiene de enterrar, deixou lá. Com 10 a 15 dias, esse ovo começa a se dividir assim, ó, lá por dentro, até formar uma larva. E fica ali. 2, 3, 4 anos esperando. Até que alguém passa por ali, ou ela cai na água, ou da mesma forma que os outros. Cai nos alimentos, vai na mão. E aí, ó, esse aqui é um pouquinho diferente, tá? E ainda vou falar dela, vou explicar uma vez e vai servir para os outros. Ela vai vir aqui, ó, entrar. Quando ela chegar no intestino, ela vai soltar essa larva vai furar o intestino, vai cair nas veias, da veia ela vai conseguir chegar no pulmão. Quando ela chegar no pulmão, ela vai furar o pulmão. Nossa, é destruidor, então. Ela vai furar o pulmão, é um furo microscópico, tá? Porque ela ainda está na fase microscópica. E ela vai subir aqui na traqueia, na faringe, na laringe, vai vir aqui na boca e você vai Engolir ela de volta. engolir. Ai, que horror, não achou. Às vezes dá tosse, às vezes você nem percebe. O xarope não resolve. Ai. Então, ó, isso aqui chama-se ciclo de Loss. É um ciclo que descobriu que os vermes fazem. Fura o intestino, vai no pulmão, vem aqui na boca e ele é engolido. Quando ele é engolido, ele forma o verme adulto. Se for 5, 10, você não vai saber disso nunca, que você tem esses bichos. Mas às vezes você come tanto ovo que fica 200, 500 bichos desse aqui dentro do intestino. E eles são grandes. O que ele pode fazer aqui nesse intestino? Formar o que a gente chama de bolo. Eles formam um bolo e pum, entope. O intestino fica parado. Quando acontece isso, ou o médico consegue tirar através de uma lavagem, ou quando em casos extremos é cirurgia, pá, arranca, joga fora e gruda de novo. Às vezes tem tantos que eles resolvem sair. Eles vão para o estômago e sobe aí já grande e sai pela boca, sai pelo nariz, sai pelo ouvido, sai pelos cantos do olho, sai. Se vocês já viram falar isso, tem muita gente que já viu falar isso. Eles saem, tá? Aí, ó, é remédio. O nosso comprimidinho mata quando tem arruda. Não tem arruda. Nossa, Tava perdeu. pequena, Vai ter outro eu ia santo aí. pegar, quase que eu peguei. Não são grandes, Eu são fiquei com medo medianos. Não, da mulher não pegar. brigam. Eu pensei em pegar a ruda Não lá. sai pelo olho, sai pelo. Aqui ó, o nosso, ó, aqui ó, a boca, o nariz, Não tava pequeno. Onde que Você já tá? pegou colírio no olho e se sentiu que está amargo na boca? Aqui é tudo comunicado, tá? Ele Pega entrou aqui, ele escondido. vai procurar uma saída por onde for mais fácil. E às vezes não está tão fácil, ele vai chegar lá no olho lá e ele sai pelo cantinho aqui, mas sai. Tá? Esse é o Asteris lumbricoides. As cáries. Nós temos os outros que a gente chama de ancilostomídeos, são um pouquinho diferentes, tá? Vocês vão lembrar de um negócio que eu vou falar aqui. Essa larva, ela também é menorzinha, 5 centímetros, às vezes menos. Elas moram no intestino grosso, só que elas grudam no intestino grosso e chupam sangue. Elas se alimentam de sangue.
Quando a pessoa tem esse verme, eles chupam tanto sangue que eles ficam, a gente fica com anemia. Essa doença chamada amarelão. Lembra do amarelão? Sim. É esse bichinho aqui, ancilostomia. Lá nesses tempos, um mês e pouco atrás, passou no jornal, na Globo, assisti no jornal, não sei se foi da manhã ou da noite, um lugar lá no Rio Grande do Norte, que eles não... É zona rural, ninguém tem banheiro. Então até o governo tem um projeto de fazer banheiro para o povo lá. Por quê? Porque eles estão infestados com esse verme, porque vai todo mundo para o meio do mar. Quando esse cidadão aqui, ele vai para o meio do mato, atrás da moita, ou debaixo daquela sombrinha, daquela árvore que o pessoal vai namorar lá embaixo, né? Ele bota ovo. Esse ovo não é igual ao do Ascaris, que fica lá dentro do ovo a larvinha, ela forma a larva e sai no sol. Fica ali, andando, tá lá, canta, faz showzinho e tal. Essa larva, quando você passa por ali descalço, ou senta lá, ela pumba na pele. Escolhe as partes mais macias do pé, ou sei lá, você vai sentar na pele. Ela entra dentro da pele, ela chega na circulação do sangue e faz igual o outro lá, ó. Só que o outro ia primeiro para o intestino, essa não, essa fura a pele, vai para o pulmão vai para a traqueia, faringe, laringe e engole. Aí ela vai vir para cá, tá? E vai grudar, vai chupar sangue, se tiver muito você vai ter amarelão. Ou ancilostomiase. Você quer ver que vocês vão lembrar? Que eu vou mostrar aqui agora, ó. Quem que lembra disso? Jeca Tatu. Jeca Tatu foi criado, foi escrito por esse cara aqui, Monteiro Lobato, que fez Sítio Pica-Pau Amarelo, tá? Ele criou essa história, mas a história era meio uma propaganda que vinha no almanaque do Biotônico Fontoura, para quem lembra, que tinha um almanaque, a gente ia lá, era cheio de historinha. Eu falo pra minha mãe que até hoje eu sou culpado, porque eu tomei tantos trem aí. Deus me... Então uma rapadura É bom que sucupira, né? semente de sucupira. Pra não dar gripe, né? E aquele outro de peixe? A sucupira, Mas ó, O biotônico. coloca no biotônico. na época, a indústria que fabricava esse biotônico Fontoura, ela também fabricava Minha filha tomou chamada... muito isso, essa que morreu, a mãe do como João. é que era escrito o nome do negócio? Era com K ainda. Uhum. Anquilostomina, que você leria ancilostomina. O ancilostomina, ele matava o ancilostomia, tá? Aí tinha a história do Jeca Tatu, que o Monteiro Lobato escreveu, que era um cidadão que morava no campo. Ele era de uma preguiça enorme, ele não queria fazer nada, ele não tinha ânimo para nada, ele queria ficar deitado, ele queria... Não capinava, era cheio de mato a casa dele e tal. E ele um dia foi no médico e o médico diagnosticou que ele estava com essa doença e deu a anquilostomina, e ele virou esse cidadão aqui forte, né? Aqui tem um erro, que é essa coisa aqui era uma propaganda lá dos anos 1960, né? Então ele estava lá no charutão, que isso aqui era sinal de saúde, hoje não é mais. Só que Era bonito. ele entendeu que o médico explicou para ele tomou anquilostomina e começou a usar sapato. A mulher, os filhos, os patos, os porcos, as galinhas, tudo ele calçou sapato dos bichinhos. Para ninguém ter esse inverno mais. E o importante é que eles tinham que enterrar ou fazer uma cisterna para um pulso morto lá para cair as fezes, para não contaminar mais. Tá? Essa era a história, mas baseado nisso que nós estamos falando de inverno. Tem um outro que é parente
desse ancilostomide, só que ele é do cachorro e do gato. Ele faz a mesma coisa, só que como nós não somos o hospedeiro dele, ele não acha o caminho, ele vai entrar na pele e vai ficar andando por aqui, eu chamando o que a gente chama bicho geográfico. Ele fica É aqui, terrível aquilo lá, ele fica nossa. procurando o caminho para chegar no pulmão. Nós não somos cachorro nem gato, ele vai ficar aqui. Nossa. Ah, um sabonete, uma loção resolve. Resolve. Oi? Gelo. Fica uma aguinha na pele. Eu matei com E- Eu gelo. matei com gelo, Isso. professor. Esse aqui, ó, por que que fica assim? Porque ele fura e aí ele contamina, aí vai criando infecção, dá aguinha, dá pus, dá infecção, mistura com bactéria junto com isso aqui. Então, esse é apesar de não ser do ser humano, mas causa mal pra gente. Hoje quase Não vai não pro tem mais intestino, daí, mas tem ainda. Tem. Normalmente em criança que brinca em areia, onde o gatinho foi lá, a gata é um Eu problema. conheço a guriazinha que come a terra. Tem um outro Come. chamado de É porque tem enteroses ruim. verdiculares, ou oxiurus oxiura. Oxiurus. Esse oxiurus, ele provoca uma doença chamada de oxiurose. Esse é muito parecido com o bichinho da goiaba, Ah, tá? Eu estou falando do bichinho da goiaba, vocês ficam sabendo, se a gente comer o bichinho da goiaba, ele não morre, tá? Ele vai para o intestino. eu ia Ele fica fazer lá, essa ó. pergunta. Ele fica lá, mas não vai fazer mal. Eu ia nenhum. fazer essa Vai pergunta ficar até agora. morrer, e aí sai. Não é parasita. Esse oxiurus, Então não faz preste mal bem comer goiaba atenção, com bicho, é isso que eu ia perguntar pra ele ele. mora no intestino grosso. Ele tem o casalzinho. Ué, A fêmea sempre é maior nos vermes. O macho e a fêmea. Eles cruzam lá dentro, a fêmea fica grávida. São poucos ovos, é cerca de 10 a 15 mil ovos que ela bota por noite. Por que por noite? Porque ela, para botar o ovo, ela sai e vai lá no ânus. Lá no ânus. E bota o ovo. Isso dá uma coceira muito grande. Tá? Quando começa a coceira, duas coisas. Ou alergia de papel higiênico. Hemorroide. Algumas coisas. Uma Hemorroide. delas é esse bichinho aqui. Quando tá isso aqui, é uma coisa muito grave, porque quando ela bota o ovo lá no ânus, ele já está com a larva dentro. Não precisa de 10 a 15 dias, que nem no Ascaris, que nem no outro cair na terra, ficar lá. Ele já está com a larva dentro e já está pronto para infestar. No laboratório, dificilmente ele aparece no exame de fezes. Por quê? Porque ele sai no ânus e as fezes não é contaminada. Às vezes sim, eu já achei muito. Mas às vezes o exame que a gente faz para pegar esse verme é o método de Graham, ou o método da fita gomada, do durex. Você pega o durex, pega um tubo assim, bota a parte que cola para o lado de fora e toca no ânus. E põe na lâmina e leva para o microscópio. Então não é exame de fezes, é exame da fita gomada. Aí você vai ver esse bichinho e ele fica se mexendo lá dentro, é tão bonitinho. credo. Mas é extremamente Deus me contaminante. Uhum. Quando coça, você fala, não vou me coçar em público, mas tá dormindo, já se coça. Quando é adulto, criança se coça mesmo. Ele cai, fica na mão. De manhã você não lava a mão, você vai comer pão com ovos. Né? Fica na mão, fica no lençol, fica nas roupas íntimas. Quando isso aparece em casa, normalmente quando o médico vai tratar a família inteira, porque está todo mundo contaminado. E aí, a pessoa que está contaminada, as roupas são separadas, fervidas. O lençol não se faz assim, ó, para esticar na cama, porque ele espalha no ar
você respira esse ovo que ele vai ficar, ele é microscópico, ele fica no ar, voando. Voando não, né? É igual poeira. Ele é altamente infestante. Ele vai fazer o ciclo de vir para a boca. Às vezes, da mão, daqui para cá, né? O que tem que fazer? Lavar as mãos. Esse é o oxíoide. Existe um outro chamado estrongiloides estercoralis, que causa estrongiloidíase. É parecido com o outro lá do jeca tatu, o ancilostomia. Ele vai para as fezes, das fezes ele forma uma larva chamada rabiditoide, depois a filarioide, depois ela entra pelo pé, ou lá debaixo na moita lá, e ela vai na circulação, entra no pulmão, na traqueia, na faringe, na laringe, você engole e faz igual o outro fez. É pequeno, mas causa dano. A gente tem o Trichiuris trichiura também, que causa trichiurose. O ovo dele parece uma bandejinha, coisa mais bonitinha. Também 10 a 15 dias no solo, forma uma larvinha, você come e ele vai para o intestino. Mas da mesma ciclo. Mesmo ciclo, lá no pulmão e tudo. Acabou os vermes de corpo cilíndrico igual nós. Vamos começar a falar dos chatinhos. A tênia, ou a solitária. Daqui a pouco eu falo porque solitário, quer dizer, eu não sei. Mas ele é um bichinho que vem ou da vaca ou do porco. Quando é da vaca chama-se tênia saginata, quando é do porco chama-se tênia sólida. Vamos começar por aqui, ó. Esse bicho, ele normalmente deve ter entre 7 e 8 metros. E ele tem essa cabecinha assim, ele gruda no intestino e começa a crescer. Começa a crescer, e eles muito raramente tem dois. Ninguém sabe explicar por quê. Mesmo que você coma um monte desse negócio aqui, que eu já vou falar o que é esse negócio, você vai ter só um verme. Por isso ela é chamada de solitária. A solitária, ela é igual uma esponja, ela não come pela boca, ela absorve pelo corpo. E cada pedacinho desse fica grávido, encosta um no outro, se autofecunda, espermatozoide, óvulo, e fica grávido e arrebenta os pedacinhos e sai nas fezes os pedacinhos. É uma menina, eu conheci, ela tinha mais ou menos 6 anos, ela soltava um branquinho, uma pequenininho, aí levaram ela para o Rio Grande do Sul, ela derrubou e colocava no alto, eu vi, 5 metros. Não precisava ter ido para o Rio Grande do Sul, está aqui, ó. Semente de abóbora. Olha O que a só. semente de abóbora faz? Ela paralisa a tênia, ela solta e sai viva. Tá? A minha mãe, que era raizeira, ela dava muito pra gente sementes, essas coisas. E a erva Santa Maria, é verdade, professor, ou não? Tá? Vamos lá hoje. Ó, então, essa tênia, ela vai arrebentando e vai soltando os pedacinhos. Esses pedacinhos, eu já fui numa fazenda uma vez, que o circuito era assim, ó. Tinha a bica d'água, passava dentro da cozinha passava no monjolo, caía, passava pelo banheiro, o banheiro era um reguinho que você agachava o pé de um lado, o pé do outro, né? E fazia as coisas lá, a água ia, passava por dentro do chiqueiro e ia para o córrego. Esse era o caminho do esgoto do cidadão lá. Nesse momento, esse rapaz aqui entra em ação. Ele vai comer, vai se alimentar e vai comer isso aqui, ó. Isto daqui, eles são diferentes, tá? São parentes, mas são diferentes. A vaca também lá no pasto, você vai atrás da moita lá do pasto e ela
por uma azar, ela come também. Ele vai soltar a larva dentro do porco ou da vaca, só que essa larva, ela não vai para o intestino deles, ela vai para a carne. Ixi. Na carne, ela forma isso que a gente chama de cisticerco, ou uma doença chamada cisticercose. Aonde que é a carne? Aonde ele quiser, ele está na veia, ele vai para onde tem veia. E aí, antigamente a gente chamava de pipoquinha, canjiquinha, que é a carne do porco, da vaca, que tinha umas pérolazinhas branquinhas. E se você comer ela crua ou mal passada, você vai engolir esse cisticerco e ele vai desenvolver a tênia. Esse é o ciclo normal da tênia, tá? Ser humano com tênia, grávida, contamina o porco e a vaca, o outro ser humano vem, come a carne do porco ou da vaca mal passada e vem para cá. Os frigoríficos têm um lugar especial só para ver esse tipo de situação. Tem uns investigadores especialistas, quando é frigorífico decente, né? Que ficam olhando. Aí, quando eles acham, essa carne é jogada fora. Mentira, vai tudo virar salsicha. Não. Que a gente adora, hein? Eles fazem um tratamento. Isso é legal. Isso é legal. Não? Eu gosto aquele molho. Tá, pode. Ó, isso é legalizado. A carne passa por um tratamento térmico, ela fica, eu não vou lembrar mais quantos dias, mas ela vai para menos 40 graus e fica lá e esse bichinho morre. Aí ele não vai para consumo como carne in natura, ele vai para consumo como embutido. Salsicha, outros embutidos. Linguiça não, né? Não sei se é linguiça. Não sei E se a é mortadela? linguiça, mas Mortadela não? É coisa processada que passa por calor, a linguiça não passa. Ela é... Mortadela. Oi? Mortadela. Mortadela. Então, ó. É gostoso, saudável. Tudo que é bom, né? Cedo, vamos comer Tudo que a gente gosta é veneno, né? Hoje, Até a carne. a salsicha tem Essa é da tudo gordura menos da carne, tá? Tapioca eu A salsicha gosto. normalmente é de soja, Nossa. né? Tem muito pouca carne. Tem queijinho. Mas tudo que não presta, Vai pra salsicha. no frigorífico não se perde nada. Nada. Vixe. A hora que chegou no fim do processo, essa é aquecido, sai a gordura. Eu já fui no frigorífico quando era o Gordão aqui, eu fui lá visitar com o dono do frigorífico, inclusive. Ele usou o braço assim, ó, parou, tinha um córrego passando, parece um córrego mesmo, de gordura que fica descendo assim, aquela gordura que ele falou assim, lá onde a gente passou eu não ganho dinheiro, aqui eu ganho dinheiro. É na gordura, não é. Que é onde todo mundo joga fora, ele ganhava o dinheiro dele. Nossa. Passou dali, vira farinha. Não perde nada, vira farinha de carne e de osso. Ele vai usar tudo para ração. No frigorífico também tem, aí é descartado, quando eles acham tuberculose, quando eles acham outras coisas, outros problemas, tá? Mas aqui, ó, nesse caminho aqui, tem um problema. Quando esse cara aqui, em vez de comer a carne do porco ou da vaca, aí ele come o ovo, contaminado que nem o porco comeu. Mão suja com ovo, pão com ovos. Aí, esse bichinho vai entrar aqui, vai soltar a larva vai furar o intestino cai na circulação, aí ele vai também para onde ele quiser. Para onde tiver veia, para onde tiver sangue, principalmente cérebro, pele, vai no músculo, tá? Onde tiver sangue ele vai. Gente, se for para cá, ó, você vai sentir as Pior é bolinhas, na pele, pior. mas não vai ter problema.
O problema é quando ele vem aqui. O cérebro. Aonde? Ou pro Aonde ele olho. quiser. Ah, Aí que pode maravilha. dar cegueira, pode dar surdez, pode dar debilidade mental, pode matar, pode fazer. Depende de onde ele Ele for. localizar, né? Tem muita gente, quando acontece isso, médico, eu já vi muitos médicos falando que não tem esse conhecimento que eu estou passando para vocês agora. Falar, você está com isso porque você comeu carne de porco. Não é, você comeu foi merda, né? Eu não como carne de porco. Tá? Tem que fritar Então, bem. Nem frito não resolve. Tá É, se bem tá que eu, chamando. Então, gente, ó, quando acontece É eu isso, que tá chamando? tem medicamento que mata o bicho, mas não tira. Então ele morre e fica lá, parado. Ele morre e fica aqui parado, tá? Ou se tiver algum lugar que dê para fazer cirurgia, é feito um corte e é retirado o bicho. Tá? Mas isso chama-se cisticercose. Se tiver alguma coisa assim, pode sair lá, tá? Não precisa. Existe uma outra têniazinha, que essa já não é de metros mais, é pequenininha, 4, 5, 6 centímetros. Mas ela, acontece o seguinte, ó, fezes, sai o bichinho contamina esse bichinho aqui, o rato come, sai nas fezes do rato passa para aquele bichinho lá que estava na farinha de trigo, sabe o carunchinho lá da farinha de trigo, do Caruncho. barro. Ele é o responsável por essa contaminação. Ah, quer dizer que toda vez que eu comer esse bichinho eu vou ter problema? Não, só se ele passou por uma contaminação com rato, lugar sujo, contaminado, tá? Aí a gente vai comer esse bichinho, ele vai desenvolver a tênia aqui dentro. Também é só tomar remédio, tá? Semente de abóbora. E eu tenho aqui um que já não é tanto muito dessa parte, mas eu acho importante a gente falar, que é a toxoplasmose. Toxoplasmose, gente, é uma doença do gato, ou dos gatos, dos felinos, da onça, do tigre, do leão, do gato doméstico, tá? O negócio é o gato doméstico. O que o gato faz? Ele, com esse Toxoplasma gondii, ele vai colocar as fezes, essas fezes contaminam qualquer um desses aqui, ó, qualquer animal de sangue quente, qualquer mamífero, qualquer um. Abelha, vaca, ovelha, carneiro, pomba, rato. Aí a pomba e o rato, gato come de novo e se contamina. E esses aqui ficam na carne, a carne a gente come. E aí faz todo o ciclo de volta. Por isso que fala que a mulher, quando está grávida, não. Essa toxoplasmose, vou falar nisso. Essa toxoplasmose é o bicho mais espalhado da humanidade. 80% dos seres humanos nós aqui com certeza temos. Porque esse aqui é muito espalhado, muito espalhado. Então a gente faz uns exames. Quem lembra da Covid, a gente falou muito de IgG e IgM, né? Não sei se você lembra disso. Ah, está com IgG alto, está com IgM alto. Então, IgG e IgM é anticorpo. Quando está com IgM é que está na fase aguda, tá contaminando. Quando está com IgG, está no nosso corpo, já tem anticorpo, se você pegar de novo ele combate. É como se fosse a vacina. A vacina provoca o aparecimento do IgG, que nos protege. Tá? Ao contrário do que muita gente tenta fazer, falar mal da vacina, a vacina é um bem da humanidade. Se não fosse a vacina, a gente estava morto já com essa Covid. Então,
O ser humano, ele pode ficar com essa doença e o sintoma dela é, às vezes, na grande maioria das vezes, você nem percebe. Tem uma gripe. Você acha que é gripe? Não é. Você pegou um toxoplasma. Vai passar. E você não vai ter nada. E você vai ficar com IgG imune. Mulher grávida. Toda mulher, quando engravida, que vai no médico, ele pede hemograma, glicose, tem gente que pede um monte de coisa, mas pede toxoplasmose. Se na toxoplasmose do exame da mulher deu IgG positivo, sinal que ela já teve e tem anticorpos. Sacramentado. Beleza. Se der nada, nem IgG, nem IgM, o que acontece? O médico vai falar assim, olha, muito cuidado, você tiver gato em casa, você não pega, se você pegar, você lava a mão, cuidado, se você não pode ter contato com essa doença. Por quê? Porque ela dá microcefalia, macrocefalia, cegueira, esses comprometimentos do feto dentro do útero. Não estou falando aqui, mas eu não tenho útero, tá? Então, pode causar, estou brincando, mas é sério. Tá? No ser humano adulto, pode provocar cegueira sim. Ou pode, na maioria das vezes não acontece nada, mas pode dar cegueira. E o bicho é esse aqui, ó. Gente, eu não gosto de gato. Gato para mim é lá longe. Mas quem gosta de gato tem o seu bichinho. Animal não é ser humano, não pode ir para a cama, não pode ir para o sofá, não pode. E você pegou, faz carinho no bichinho, agrada, não beija. Mas larga pra lá, né? Não beija. Lava a mão. Pegou, soltou, lava a mão. Você nunca vai saber se esse bichinho está contaminado ou não. O toxoplasma, ele acomete a maioria dos gatos, só que os gatos também formam IgG e ficam imunes e não transmite mais. Então é uma doença que é transmitida, na maioria das vezes, pelos filhotinhos de gato, que pega e fica na fase aguda. Então, Professor, é igual lavar a mão. Às vezes a gente acha que só vai lá na torneira e passar água assim rapidinho, já lavou. Não, tem que lavar com sabão. Lavar com sabão, lavar no dedo, lavar. A gente nunca lava a mão. A gente molha a mão. É verdade. Só passar água, mas eu não tô Álcool gel, Lavar, tudo, ainda. Mesmo assim corre risco. Eu queria ter aprendido, tem uma colega minha lá do Paraná, Marina, era muito engraçada, ela era professora da universidade e ela tinha uma musiquinha e falava um monte de besteira na musiquinha que ensinava a lavar a mão. A gente se matava de rir, mas aprendia como é que lavava a mão, ela era dos menininhos, era muito engraçado. Eu já vou pedir para ela gravar essa musiquinha para mim. Bom, isso aqui, ó, de tudo que eu falei até agora, eu quero que vocês gravem isso. Tá? A gente vai se livrar de quase tudo isso se a gente, mudar os hábitos alimentares e de higiene. Lavar as mãos antes de se alimentar e após ir ao banheiro. Mas lavar mesmo, né? Lavar e higienizar os alimentos. A Anvisa recomenda isso que nós fizemos aqui com as plantas, ó. Uma colher de sopa, precisa gravar 15 ml. Uma colher de sopa num litro d'água. Põe a verdura lá, 15 minutos. Aqui eles falam 15 a 30, 15 minutos é suficiente. Enxágua depois, pode comer. Usar, quando dá, às vezes não dá, água limpa e tratada. Limpa sim, né? Tratada às vezes não dá, não tem jeito. Oral. Usar banheiro sempre que possível. Ou enterra o bichinho. Tá? Usar sempre calçados fechados.
e não comer carne crua ou mal passada. Isso aqui serve para mim, porque eu sou descendente de árabe, eu Carnívoro. gosto de um quibe cru, Eu mas adoro eu só quibe, compro nossa. quibe cru, a carne no mercado, que tem carne pressionada. Tá? Entenderam isso aqui? Aham. Cadê minha pasta? Eu vou passar para esse aqui agora. É esse. Eu sempre Já achei estou acabando, tá? que eu sempre achei que aquele bicho da goiaba faz mal. Ele disse que não morre, né? Acabou os bichinhos. Acabou a bicharada. Acabou os bichos. Nós fizemos. Deixa eu pegar aqui. Quem vai fazer almoço hoje? Olha lá. Sabia que era isso aí? Sabia que era o bichinho da... Nós fizemos isso aqui, ó. Almoço? Tintura de água. Ah, Daqui a pouco nós vamos coar e envasar isso aí e vocês vão levar para casa para tomar. Como que vocês vão tomar? Vocês vão fazer o que a gente chama de cura do alho. Ou seja, vidrinho conta-gota, você vai pegar, marcar 17 dias. Faz uma tabelinha lá. Eu vou mandar isso aqui para vocês, já mandei, está na apostila. Tá? Então, no primeiro dia, você vai pegar um meio copinho d'água de manhã, pingar uma gota de manhã. Isso aí? Uma gota? Uma gota. Na hora do almoço, na hora do almoço, num outro copinho, com meio de água, 2 gotas. De noite, 3 gotas. Segundo dia, você vai começar de manhã, 4 gotas. Na hora do almoço, 5 gotas. De noite, 6 gotas. No terceiro dia, 7 gotas de manhã, 8 gotas na hora de tarde, 9 gotas de noite. No quinto dia, 13 gotas, 14 gotas, 15 gotas. Você vai fazendo isso aqui, ó, até o 9º dia, que você vai pegar, vai ter de manhã cedo 25 gotas no meio copo d'água. Na hora do almoço, a mesma coisa, de noite a mesma coisa. 25, 25, 25. No 10º dia, você começa a diminuir. De manhã, 24, depois de tarde, 23, 22, no 11º dia, 21, de tarde, 20, de noite, 19, e vai diminuindo até chegar no 10º dia, que você vai chegar de noite com uma gota. Isso é uma sequência que sobe e desce. Importante, quem tem pressão baixa, o alho baixa a pressão. Não vai poder fazer isso, ou faz tendo cuidado de que se acontecer minha é alguma baixa. leseira lá, A minha é baixa. para. Ou se acontecer alguma leseira em qualquer momento, para. Dá para outra pessoa. Você pode fazer esse mesmo procedimento, que é quase a mesma coisa, o limão. Só que não é de manhã, de tarde e de noite. É todo dia de manhã. No primeiro dia, faz 20 dias. Primeiro dia, de manhã cedo, espreme um limão. Espreme um limão, toma. No segundo dia, de manhã em jejum, 2 limões. Terceiro dia, 3 limões. Tá? Até o 10º dia, 10 limões. Eu já fiz isso aí. Depois começa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você fez a cura do limão. Deve ficar um monte de coisa. é bom mesmo. Não se assuste se você começar a sair ferida. Porque é o sangue Expulsando as começa a impurezas. expulsar as toxinas. O que você faz quando você faz isso aí? Você retira os radicais livres, aquelas porcarias, tudo que está contaminando a nossa vida. Isso aqui ajuda a resolver. Ajuda e ajuda bem. Tá? Eu vou ler Tá. para vocês o que eu tenho escrito sobre o alho. É curiosidade, não dá para gravar tudo que eu vou falar, mas vocês vão entender por que é que eu gosto tanto do alho.
Ó, Cadê os olhos? o alho, ele serve para combater ácido úrico, afecções catarrais agudas e crônicas. Ele é anti-infeccioso, mata a bactéria. Ele é antisséptico, poderoso, limpa. Artrite, asma, bronquite, para calo e verruga. Mas não é tomado, é colocado em cima, isso. O alho roxo, tá? Que é o alho brasileiro. Você É sabia a casca roxa, né? A casca roxa, é, não ele. a casca roxa. Aqui, Olha. esse aí é alho, ele é brasileiro, ele é roxo, o outro branco não é daqui. Ele é depurativo do sangue, serve para diabetes, dor de ouvido. Para dor de ouvido, você pega um dente de alho, Frita. amassa ele, frita num azeite Antigamente e fazia isso. pinga Né? Ficava... uma gota depois de frio, dá espera esfriar. Então tá quente, esquece, né? Espera esfriar. Eu fiz isso muito com meus filhos. Eu também fazia. Então, Remédio farmácia eu nunca comprei. envenenamento por metais pesados, a insônia, picada de animais venenosos. Ó, você tem alho em casa, É o seu insônia. filhotinho lá se queimou com uma taturana, ou você mesmo, ou alguém se queimou com uma taturana, alho, amassa o alho e põe, é quase instantâneo a resolução da queimadura, tá? Para sífilis, para úlcera, reduz o colesterol, comprovadamente ele baixa o colesterol, isso aí é remédio que nós vamos fazer, mas baixa o colesterol. Previne a formação de placas nas artérias, limpa as veias, né? Possui ação sobre as bactérias patogênicas. Isso é interessante. Lembra que eu falei que nós temos no intestino 99% do que a gente vê nas fezes ali é bactéria? O resto é alimento estragado, que já foi aproveitado. Tem muita bactéria. Quando tem a patogênica, ele mata a patogênica. Quando vocês alguma vez tiver com suspeita de infecção intestinal, e o médico pedir cultura, tá? Fiz muito isso na minha vida, cultura de fezes. Então, colheu fezes, leva imediatamente para o laboratório, senão as bactérias boas matam as ruins. Tá? Quando no laboratório, que é sério, chega uma cultura de fezes, a pessoa é imediatamente pegado o material e já leva lá para dentro, e o bioquímico, ou quem for mexer, já dá andamento nesse exame, porque senão as boas matam as ruins. O alho mata as ruins e deixa as boas, é interessante, né? Ele é seletivo. Inibe a formação de radicais livres, para febre, gripe, resfriado, para herpes, pega herpes labial. Herpes é uma doença causada por vírus que não tem cura. Quem teve herpes uma vez tem ela para sempre. É só. Aí tem gente que vive com as feridinhas na boca, peguei de novo, não pegou de novo, baixou a resistência do corpo, ela brota aqui. Tá? Então você pega aquela casquinha, pelinha do alho, põe em cima, ou da ferida, tá? Ela resolve, ajuda a resolver. Hipertensão, pressão alta, inflamações do útero, manchas na pele, micose, pneumonia, prisão de ventre, reumatismo, rinite, para os rins. Ele é tônico, serve para tosse, dá para colocar no xarope, para tuberculose, varizes, verminose, nós vamos usar no nosso comprimido de verme. E quando ele é para uso externo, é para verruga, sarna, impinge, tínia, pano branco, usado com eficiência para evitar o tétano. Quando a pele é perfurada, tinha gente que, minha avó, quando a gente furava, pisava num prego, ela botava alho, e ia lá no prego também, colocava um alho na cara, simpatia, você não faz isso. Tá? Ela botava alho no prego também. Quando o material está contaminado pelo Clostridium tetani, né, que causa o tétano. Comentários.
Como é um potente hipotensor baixa pressão, deve ser usado com cautela por pessoas com pressão baixa. Não usar durante a lactação. Mulher que está amamentando, quando come muito alho, o alho tanto passa o gosto, o cheiro para o leite, quanto dá cólica no bebê. Então deve ser evitado, usado pouquinho só. Usado desde a antiguidade, quando era tido como uma poção mágica que transformava um homem fraco num trabalhador forte. Os judeus, quando iam para as guerras junto com os romanos, os judeus iam mascando alho. Aquele monte de homem sem tomar banho mascando alho era de matar mesmo, né? Mas eles usavam porque eles se sentiam mais fortes e realmente dá força, dá disposição. E era usado até, aí já é história, né? Como é uma coisa mais, pelas bruxas nos seus caldeirões como ingrediente de poções mágicas. Fora a crença popular de que o alho afasta os vampiros. Se é que eles existem, né? Os vampiros aí que tomam o dinheiro da gente. O alho possui, o alho foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem, tá? Desde a pré-história se cultiva o alho. Tendo largo emprego na culinária doméstica, normalmente em parceria com a cebola, como uma infinidade de especiarias como recurso, perdi aqui, infinidade de especiarias ou como recurso curativo. No entanto, a ingestão do alho tem um inconveniente que é o cheiro, tanto da boca como da mão, mas a gente consegue contornar isso misturando meio limão, meio água, fazendo bochecha e tomando. E também lavando as mãos. E a salsinha também, faz um chazinho dela ou esfrega nas mãos. Tá? Mexeu com alho, não lava a mão assim. Quando você faz assim, ó, você acentua mais ainda o cheiro do alho. O que você faz? Abre a torneira e põe a mão embaixo. Deixa cair água, que ele elimina quase tudo. É muito bom para lavar a mão. Tá? Em dose exagerada, pode provocar sintomas como irritação gástrica, náusea, vômitos, tontura, dor de cabeça e cólica. Isso é quando a gente exagera no alho. Tá? Eu às vezes exagero, mas nunca E o senhor cheguei. falou sobre esse alho com... Não, é o alho. Estou falando sobre o alho. Estou falando sobre o alho, tá? Há estudos que comprovam que o alho possui efeitos hipocolesterolêmicos. Palavrão, hein? Nossa! O que é isso? Baixo colesterol. Comprovado. Tá? E ele baixa assim, ó. Ele baixa o colesterol. Nós temos vários tipos de colesterol. Quando a gente fala de colesterol, se faz exame, tem colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL. O HDL a gente tem que ter, ele é um colesterol bom. Aliás, o colesterol, ele é bom, ele serve ele é a base da produção dos hormônios. Então o colesterol é bom, quando ele está muito alto é que ele é ruim. Então, ele sobe o colesterol ruim, bom e baixa o colesterol ruim. Então o LDL e o VLDL baixam com ele. Tá? É isso, gente. Fantástico, né? O alho é fantástico. Olha, pode comer muito. E eu gosto aí, pôr bastante na comida. Ah, eu também gosto, hein? Não, se não tiver alho pra mim, eu não gosto de tempero pronto aí. É isso. O alho serve para bichinho geográfico ou não? Não Ajuda. foi nada feito. Ajuda. Assim, pra Jogar passar caseiro, gelo. Eu nunca achei uma receita assim com eficiência para isso. Tá? Gente, intervalo.
pra lavar as Enquanto mãos, eu tomar vou uma água, dar tomar uma força, Tem que tomar fazer água, almoço. lavar a mão. Quem vai fazer almoço, acho que já tem também. Já tem que ir pra cozinha, né? Isso aí é com vocês. Vamos usar esse aqui, lava a mão. Não. Agora, ó, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó, eu Tem vou café ali. dar um Tem. jeito no meu arsenal aqui, Ainda tem. vou guardar essas coisas, depois a gente vai começar, nós vamos rotular isso aqui, separar, filtrar, rotular, depois a gente vai fazer o comprimido, professor, dá depois a uma gente vai pomada aí, fazer, e depois a gente vai fazer o comprimido e o vinagre, tá? Muito bem. Então, pode. Chegou atrasada, mas chegou, hein? Professor, esperou pra começar. Pois Aí eu é. fiquei pensando, falei, será que a pressão, a diabetes já tava, foi, professor, ela não tava boa Eu não hoje. tava boa, gente. Eu tomei remédio pra dormir. Aí eu acordei tarde.